Gente, qualquer pergunta que A tiver... galera vai perguntar do Monark aqui, né? Do Monark. A história do Monark, você passou assim, por cima e tal, mas é mais ou menos o seguinte, cara. O Monark, ele tem uma crença de que o Flow se endividou muito. Tipo assim, meio que vocês estavam alavancados em faturamento futuro. Tipo, tu catou o caixa que podia ser um caixa da empresa e tal, e foi gastando, aí se endividou, teve empréstimo. E aí, quando chegou o Monark Day, não tinha o que fazer. Não é bem isso. Saiu o Monark. Eu não vou falar porque assim, eu não participei de decisão de tirar o Monark e tudo mais, eu não tava nisso. Não, mas essa decisão foi do Igor, né? Mas dependendo, eu arremato do final. Chegar no Monark e falar, Monark, não dá mais, tem que... Não, foi dos dois. O próprio Monark já falou isso em live. Aqui às vezes esquece algumas coisas também. De novo, o que eu não quero ser? Não quero ser o cara cuzão com o Monark, porque olha o que ele passou. É difícil a gente falar também, porque... É... Ninguém gosta de justiça, né, cara? Isso, se um cara normal falasse o que o Monark fala, um cara não foi perseguido, não tomou multa de 300 mil, não tentaram pegar o dinheiro dele, não processaram ele porque ele chamou alguém de, sei lá, alguma coisa ruim, o Gordola, sei lá, chamou o Dino de Gordola. É. Agora, quando tudo isso acontece, você ninguém, tecnicamente, no sentido de você não quer o poder, você não quer dominar, ele nunca foi um cara que quis poder. Ele nunca é mesmo, não. Eu entendo que ele se sinta perseguido, entendeu? E aí pra mim é triste. Porque assim, mas é foda. Eu tô tentando ajudar ele porque ele tá passando por uma vibe agora pesada. Chegou o processo dele daquela época lá, tá? Tá andando agora e agora a parada é no valor de 4 milhões, cara. Ele não tem esse dinheiro. Olha, normal não ter esse dinheiro, né? Normal não ter esse dinheiro. 4 milhões. E é isso. E faz sentido? Claro que não. E aí, tá, tem que constituir advogado, tem que fazer a leitura do processo, ver exatamente o que ele tem que fazer. É óbvio que, tipo assim, eles podem pedir 4 milhões, mas o que o juiz vai decidir? Entendeu? Como que ele vai... Por que 4 milhões? Danos morais coletivos. Não, mas mais do que isso. Por que veio desse lugar o processo? Porque tava lá a Tabata e o Kim, entendeu? No dia do episódio, né? E aí entrou com foro, já veio direto lá do... Ah, sim. Aí é a PGR, né, cara? É a PGR, é verdade. Só que aí tem um detalhe, né? Dá pra sair. Mas assim, o Kim se livrou disso daí, não foi? Sim. Então, o Kim se livrou disso daí. Tem que ver o que ele fez para fazer. Primeiro, ninguém fez nada. Ninguém fez nada. O Monark estava falando sobre era uma analogia tosca, mas uma analogia sobre outra coisa que ele queria falar sobre liberdade de expressão. Exato. Ele foi cancelado por algo que ele não é, que é o mais burro do cenário. Então, assim, triste tudo que aconteceu, mas torço para que também se recupere. E acho que o voltar pro Brasil fez bem para ele, porque estar isolado nos Estados Unidos ia ser pior, né? Porque é isso, aí você começa só a consumir a mesma coisa, se fecha dentro de um mesmo espírito. E, pô, eu tenho uma certeza eu tenho, que se eu falar só com o Mário, e se o Mário falar só comigo durante um ano, a gente vai sair mais idiota os dois, pô. Certo? É verdade. Se falar só entre a gente, pô. É meio que isso. Monarcão, vou passar um recado pra você, cara. Esse cara aqui, ó, do meu lado, ele te defendeu em vários momentos que você não tava. Melhor você vir trocar uma ideia com a gente. Eu vou falar um negócio. De verdade. Tira o Geiger da história. Mas essa outra CEO aí também, porra, aí eu já ouvi histórias também que aí é complicado. Deixa eu não vou defender, não. Deixa no banheiro. Puta, vai no banheiro. Cara, assim, eu não tive tanto convívio, né? Porque eu já tava só numa função de host. Quando entrou, acho que gerou uma grande expectativa, porque é legal você falar disso. Quando o Geiger e a gente tava ali, eu dava muito pitaco em umas coisas com o Geiger, porque a gente tinha uma base mais sólida corporativa. Sei. E talvez pelas funções que eu ocupei no mundo corporativo e do Geiger também, eram funções mais internas e que cruzavam várias áreas, a gente conseguia falar muito bem a linguagem de várias áreas que uma empresa que está crescendo precisa. Então imagina que um grupo de mídia crescendo, uma hora você precisa estruturar um departamento jurídico, quem que sabe conversar minimamente, né, com um advogado, ou então estruturar uma área financeira para ter contas a receber, contas a pagar. Pô, um cara que já vem de finanças, pro Geiger foi muito mais fácil tirar de letra. Então imagina que chegou num teto de conhecimento, principalmente do Geiger, que é o CEO, não vou me incluir porque eu manjo muito mais que ele, sacanagem, né? Mas de você poder entender como que é o mercado
de mídia mesmo, das agências. Você mesmo falou, pô, é difícil eu achar agência para vender o podcast, para comercializar. Então foi meio que natural encontrar alguém, e isso o Geiger já estava num processo de busca de uma pessoa para ser o novo CEO, a nova CEO do grupo, mas alguém que tivesse esse relacionamento com as agências, com as marcas. E a Sara, que foi a CEO e ela chegou depois, né? Ela foi, aí curiosamente, ela foi entrevistada no Critique. E durante, acho que no final, em câmeras fechadas, o Geiger comentou com ela, pô, a gente tá procurando um CEO. Ela tava na Mastercard, ela falou, pô, eu tenho interesse, hein, ó. Isso aí é interessante, né? Acho que ela, né, viu ali uma possibilidade legal. Aí eu não participo mais, mas aí ele, o Igor, acho que o Jean, conversaram com ela, foram jantar, ela se mostrou interessada, olhou os estúdios, conheceu a casa e se voluntariou ali, né? Falou assim, né, tô afim. Mas de fato, né, e aí você percebe por todo esse movimento que o Flow, acho que o que tinha de construção ali, de sonhos no início, mudaram muito. E aí quem pode talvez aí dizer com muito mais propriedade do que eu é o próprio Igor, do que como foi essa condução com ela, porque não tava. No que tange especificamente ao Critique, teve muita tentativa de dar pitaco no conteúdo, questões de formato e tudo mais, né? A gente falando assim, pô, isso aqui precisa ser vendido, tem projeto. A gente estruturou um projeto lá que deu na água, que era o Flow SA. Que era basicamente, a partir do Critique, a gente cedeu um dos nossos canais, que era o nosso canal de cortes, para poder construir isso. Agora imagina se tinha um time fraco. Tinha o Apolinário e o Caíto Maia como hosts em programas, né? São Shark Tanks. A gente tinha um talento agro, que é o Arthur Toledo, a gente até gosta muito desse cara, um talento agro, colocamos Isabela Camargo para falar de conteúdo de saúde mental, né? Tava muito em alta, burnout, esse negócio. Colocamos Jorginho Faria Limer para fazer umas sketches, ir na rua, conversar. Cara, o Jorginho Faria Limer, ele vende tudo. Esse dia eu tava vendo ele vendendo um curso que eu falei assim, caramba, até isso, ele vende tudo. E aí eu tive muito conflito na época com a Sara, que ela falou, não dá para vender. Dá pra vender o Critique, não dá pra vender o Flow SA. E minha opinião foi muito contrária, porque eu achava que sim, e tanto é que eu fui na rua pessoalmente conseguir vender as duas coisas. Então, para evitar esse tipo de conflito, isso foi um dos motivadores também da gente sair também do espaço e tudo mais. E como o Flow era sócio, e não tinha a maioria, né, dos votos e tudo mais, é por isso que a gente não mudou tanto o nosso conteúdo, a forma, inclusive a gente continua sendo vendido. Você olha hoje o Critique tem patrocínio, então assim, as teses não estavam muito bem, mas quanto especificamente lá dentro, as conversas talvez você possa falar quando estava no conselho, mas acho que não é legal assim, né? Assim, sem problema nenhum. Te desejo sorte pra ela também, porque acho que ela saiu também do grupo, né? Cara, cada profissional tem um estilo, né? E quem contrata o profissional, você, por exemplo, você pode querer uma pessoa mais... Pensa um time de futebol. Você pode contratar um time mais retranqueiro. Você pode contratar um time mais de ataque. Você pode contratar um time mais balanceado. E aí o time vai trabalhar com o que tem no banco, certo? O meu papel é te dizer, com o time que você tem, que você pode jogar, o que você não pode jogar. Você tem 3 belos atacantes e nenhuma defesa, eu vou falar assim, cara, é melhor você atacar e fazer 4 gols. Vai tomar 3, mas tem que fazer 4. Tá disposto a fazer 4? Pô, tem um ataque importante, o time tá motivado, vamos pra frente. Legal. Agora, então, isso pra separar a questão de estilos. Eu acho que o estilo ali era um sentido mais centralizador. E tá tudo bem também, isso faz parte do negócio, pode ser que dê mais certo em relação a isso. O que eu acho só que o que eu posso falar que eles mesmos já falaram é que houve uma negligência em alguns sentidos da cultura. É uma cultura muito de fazer, muito de dar pitaco, muito de construir junto, sabe? Muito a equipe olhar para as pessoas e assim, o produtor dava ideia pro Igor, o Igor falava sim ou não, o Monark falava sim ou não. A voz era muito mais... sempre foi ouvida pelas ideias, e não pelo cargo. E na maturidade de virar talvez uma empresa muito tradicional, com cargos, com viés, com hierarquia,
talvez, acho que pode ter perdido um pouquinho do que era a cultura. E eu acho que é isso que era mais rico. Tem uma lição aprendida muito legal pra todo mundo aí, que às vezes você trabalha numa empresa, não precisa nem ser tão grande empresa, mas ela tem uma cultura e uma forma de organizar, formas de trabalho, né? Em inglês eles falam os ways of working, né? Um jeito de trabalhar. E aí você sai de uma corporação, independentemente do tamanho, você entra numa cultura meio startup, um negócio crescendo muito rápido, muita coisa acontecendo junta, às vezes o estilo não bate, isso é verdade. É isso. Então, assim, tem isso. E às vezes para uma grande empresa vai funcionar super bem. Entendi. Numa startup não vai estar tão legal. Mas você vai ouvir coisas aí de tudo quanto é lado. Em qual de mim ou do Geiger você pode ouvir também. Ou da Bia, que é a nossa produtora, tá aqui assistindo. Ah, tá. Eu também conheço gente que gostaria de falar dessa Traz pra falar, dessa ué. época aí. Eu conheço gente que gostaria de falar, hein? Abre aí pra gente aí o Live Pix. É quando a gente fala mais sobre a gente também do que sobre a pessoa, né? Então, assim, por isso que eu tento sempre... Cara, não sei o campo de lá. Eu sei o que a gente tentou fazer, o que a gente pôde fazer, o que a gente quer que aconteça. Que é a prosperidade das pessoas, prosperidade do Monark, do Igor, do Flow, do cenário, do Vilela, do Podpah. Aham. O Flow vendeu patrocínio pro Podpah, pô. Depois da treta, depois da crise. E a gente tá aqui brigando pra quê, gente? Vamos pra frente, vamos, Exatamente. vamos criar coisa. Exatamente. Vamos